bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a falar sobre solo, mas hoje nós vamos falar das ações humanas que degradam o solo. Hoje nós vamos conversar sobre os impactos das atividades humanas no solo. O ser humano pode interagir com o solo de diversas maneiras, como pelas práticas agrícolas, a pecuária e a extração de minérios. No entanto, além dessas atividades, essa interação também se dá por meio da construção de estradas e cidades. Algumas atividades que o ser humano faz no solo podem comprometer sua estrutura física, diminuindo a quantidade de nutrientes e alterando suas características, como a porosidade e a permeabilidade. Esse processo de degradação prejudica o desenvolvimento dos vegetais e a sobrevivência de outros seres vivos que dele dependem. Uma das consequências do uso inadequado do solo é a erosão, que é um processo que ocorre naturalmente e de forma lenta, causado principalmente pela chuva e pelo vento, em que partículas do solo são arrastadas de um local para outro. No entanto, muitas ações do ser humano podem intensificar o processo de erosão, provocando perda de solo produtivo e também o assoreamento dos rios, o que prejudica muito os seres vivos aquáticos. A vegetação é um dos principais fatores que protegem o solo desse processo, pois diminui o impacto das gotas de chuva, auxilia na drenagem da água e melhora a sua estruturação, uma vez que as partículas ficam mais aglomeradas e próximas às raízes das plantas. Para a gente entender melhor, é só imaginar dois ambientes. No primeiro ambiente, nós temos um solo coberto pela mata ciliar, que é a vegetação que fica ao redor dos rios. Já no segundo ambiente, temos um solo exposto, ou seja, sem proteção nenhuma. Vamos imaginar que está chovendo nesses dois ambientes. Qual desses ambientes irá sofrer mais com a ação da chuva? Qual desses ambientes irá sofrer mais o processo de erosão? Exatamente. Nessa imagem que nós temos o solo mais exposto, com pouca ou nenhuma cobertura vegetal, o processo erosivo ocorre de maneira mais rápida e assim prejudicando todo aquele ambiente. Outro impacto que o ser humano causa no ambiente é a compactação do solo, que ocorre por diversos motivos, entre os quais podemos citar a utilização de equipamentos e o pisoteamento provocado pelos animais em criações com espaço reduzido. Como consequência disso, o solo acaba perdendo sua porosidade, retendo menos água, armazenando menos oxigênio, realizando menos trocas gasosas e prejudicando o crescimento das raízes das plantas. E em razão do crescimento dos centros urbanos e do aumento do consumo de produtos industrializados, houve um crescimento na produção de resíduos sólidos, que são materiais indesejáveis ou descartados. O descarte incorreto desses resíduos gera um outro impacto no ambiente, que é a poluição no solo. Além desse lixo, que pode gerar contaminação no solo, produtos químicos como fertilizantes e defensivos agrícolas, que são aplicados com o objetivo de eliminar pragas da plantação, aumentando assim a produtividade e melhorando o desenvolvimento dos vegetais, pode gerar também a contaminação do solo e afetar outros seres vivos daquele ambiente. Soluções para esses impactos existem e partem da conscientização de cada um. Agora é com vocês, pessoal. E aqui nós temos uma nítida poluição do solo, né? Isso aqui é um lixão. E com o tempo, os resíduos desse lixo produzem um líquido muito tóxico, que é chamado de chorume, que se infiltra no solo e contamina a água, os reservatórios de água que tem embaixo do solo. Nós pensamos que na zona rural não tem poluição, mas pode acontecer sim quando nós utilizamos produtos nas plantações contra insetos, contra fungos, tá? Adubos e produtos contra isso também é poluição. E por isso os produtos orgânicos são mais caros, tá? Eles não têm nenhum tipo de produto, de fertilizante, de nada, eles são totalmente naturais. Olha só essa imagem com a extração de minérios que aconteceu. Sabe aquela folha de alumínio que nós usamos para embalar um lanche ou armazenar algum alimento? A obtenção do alumínio é feita a partir do mineral bauxita, que é essa pedra aqui. E o processo se dá em 3 etapas, que é a mineração, a refinaria e a redução. E aqui nessa imagem, eles foram extraindo e olha como ficou o solo. Aqui nesta imagem, nós estamos vendo a erosão.
tem uma parte aqui que não tem vegetação, não tem raízes, não tem folhas, nenhum tipo de proteção. E com isso as camadas do solo podem desabar, causando esse tipo de erosão. Agora, vocês imaginem se aqui próximo dessa margem aqui dessa erosão, tivessem famílias morando por aqui, numa época de bastante chuva. O que iria acontecer? Poderia acontecer todo o desabamento, né, dessas famílias aí para dentro da erosão. E agora aqui na página 247, você vai ligar os problemas e as soluções, tá? Da coluna da esquerda com a coluna da direita. E também a prof vai deixar 2 questões para você responder lá no seu caderno de ciência. E hoje, para conversar com vocês sobre uma forma criativa e responsável de lidar com o resíduo orgânico, a compostagem. Compostagem é o nome que damos para o processo que transforma esses resíduos em adubo. Essa prática tem muitos benefícios, como reduzir o custo com adubo, reaproveitar resíduos que antes iam para os lixões e melhorar a qualidade do solo da sua horta. Mas como nós fazemos? Primeiro, precisamos separar os resíduos orgânicos, como sobras de alimentos crus. Lembre-se, porém, que óleos e gorduras, sobras de alimentos cozidos e proteína animal não são recomendados para a compostagem. Use um balde com tampa para evitar que o cheiro se espalhe pela casa e atraia insetos. Existem diversas maneiras de produzir um composto orgânico, da tradicional pilha montada diretamente sobre o solo até recipientes preparados com pneus, caixotes e tambores grandes. Distribua em camadas o material orgânico que coletou na cozinha, intercalando com um material mais seco, como folhas e mato. Vá intercalando até a pilha atingir a altura máxima de 1,5 metro, ou quando encher um dos recipientes. Finalize com boa camada de material seco. Deixe o material descansar por um período de 70 a 90 dias. Durante este período, deve-se revirar, revolver o composto a cada 10 dias, arejando e acelerando o processo. Pronto! Agora você tem adubo fácil, barato e ambientalmente responsável. Isso aí, a compostagem é uma maneira orgânica de nós conseguirmos o adubo, tá? Então, aquele chorume que é produzido lá no lixão também é produzido aqui, só que aqui de maneira orgânica, com resto de alimentos, como casca de banana, casca de laranja, mandioca, maçã, batata, cenoura, enfim, todos os restos de alimentos. E as minhoquinhas que fazem todo esse processo de decomposição, tá? Desses restos de alimentos, elas transformam em humus e depois isso vira o chorume orgânico que nós colocamos lá na horta. E agora vocês vão responder as questões da página 249. E o número 1 está dizendo para ordenarmos os eventos, tá? Com base na musiquinha ali da página 248, que vocês vão ler, né? Número 1. Restos de alimentos são colocados na composteira. Depois, número 2. É formado um composto rico em nutrientes para as plantas. E o número 3. Pequenos animais comem os restos de alimentos. E o número 2 está nos perguntando que animal que você pode afirmar que participa da compostagem. Tá? Então, a prof já falou para vocês, né, que é a minhoca. São as minhocas que fazem todo esse processo aí de decomposição desses alimentos, tá? E como que você descobriu isso? Ali tem um trechinho na segunda parte que diz assim: e os bichinhos transformavam tudo em adubo, e as minhocas dançavam fazendo humus. E também vocês poderiam responder por conta da imagem que mostra ali as minhoquinhas fazendo todo esse trabalho, né, de decomposição. Isso aí, galerinha! E para finalizar a aula de hoje, nós vamos lá na página 251, que tem o Amarrando as Pontas, tá? Um resumão assim. Vamos fazer as avaliações das carinhas, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Sobre a degradação do solo e também sobre a compostagem. Beijos!